Alfred Tozer era um teólogo que costumava dizer que os milagres sempre vêm depois do arado. Se desejarmos experimentá-los, é preciso arar o solo do nosso coração, da nossa vida, do nosso casamento. É depois da passagem do arado que se tem a garantia das colheitas. O verão é o tempo da colheita daquilo que se semeou na primavera. Com o casamento, ocorre o mesmo princípio. Se nós estamos cultivando o relacionamento conjugal frequentemente, poderemos ter a garantia de colher coisas boas. Existem algumas características próprias do verão que nos ensinam a detectar se o nosso casamento se identifica com essa estação do ano. A primeira são as altas temperaturas, que causam desconforto e suor excessivo. Procuramos rapidamente um lugar climatizado para diminuir a sensação de sufocamento. No casamento, o verão é o período de maior exigência dos cônjuges, com o trabalho, com os filhos. Estamos na fase mais produtiva da vida e somos cobrados de todos os lados por melhor rendimento. A palavra-chave é responsabilidade. A segunda marca do verão é o período das chuvas. São como um alívio temporário ao calor, garantindo também o equilíbrio ambiental e a produção de alimentos. No casamento, o verão é um indício de que tudo que nós estamos produzindo, seja material, emocional, espiritual, está começando a frutificar. Nos sentimos animados porque começamos a colher os primeiros frutos do que temos semeado durante tanto tempo. O rendimento escolar dos filhos, a casa própria, uma promoção, reconhecimento profissional, projetos vários que fazem o casamento estar aquecido, vivo, mas também refrescado pelas chuvas que anunciam a chegada das boas notícias. A terceira marca do verão é o período de férias. Em geral, o verão coincide com o final do ano. As famílias planejam suas férias, o ano escolar terminou, as empresas encerram suas atividades e nós estamos mais relaxados com a possibilidade de perceber outras coisas que normalmente não temos tempo por causa do trabalho. O casamento no verão é a estação em que começamos a refletir mais no sentido da vida, para onde estamos indo, o que estamos produzindo e o que ainda queremos fazer com o que Deus nos tem dado. Os casais começam a fazer planos para depois que os filhos saírem de casa, o que pretendem realizar, o sonho que nunca puderam cumprir. No verão, o casamento experimenta um forte sentimento de cumplicidade. O casal está profundamente unido nas ideias, planos e metas, seja na questão do emprego ou na criação dos filhos. Eles podem divergir em algumas opiniões, mas isso não os distancia. São discussões que ajudam a encontrar a melhor opção para determinado desafio. É fundamental, nesse período, proporcionar ao outro a intimidade e o amor, para que esses não sejam sepultados pelo rolo compressor das exigências. O casamento é como uma planta, tem que ser regado com frequência, para não murchar e nem deixar de dar fruto. Por isso, agende encontros de namoro, segunda lua de mel, viagem a sós, porque nesta estação do verão é preciso ter garantia que não haja só dinheiro no banco, mas principalmente paixão e romance. Além da cumplicidade no verão, o casamento passa por um período de maturidade quanto a respeitar as diferenças próprias de cada um. É o tempo em que o casal começa a aceitar as distinções, sem querer mudar o outro. Porque quando escolhemos alguém para casarmos, há uma certa tendência em optar por uma pessoa que nos complete em algo que nós temos falta. Alguém que seja diferente de nós. E assim é comum, depois de algum tempo, começarmos a perceber que somos diferentes do cônjuge em vários aspectos, mas que essa diferença foi percebida pelo nosso inconsciente como algo que nos atraiu àquele ou àquela que amamos. Quais são essas diferenças? Primeira, os comunicativos se casam com pessoas reflexivas e tímidas. Segunda, os que se levantam cedo se casam com quem gosta de acordar tarde. Terceira, os que são tomados pelas iniciativas se casam com pessoas reativas. Quarta, os perfeccionistas se casam com os relaxados. Quinta, pessoas muito lógicas, racionais, se casam com pessoas sentimentais e emotivas. O grande erro que muitos cometem é achar que as diferenças separam. Elas podem nos unir, se nós entendemos o ponto de vista de cada um. Agora, quais são os pontos de convergência entre casais diferentes? Primeira, os comunicativos podem ensinar os tímidos a se exporem mais, a compartilhar seus pensamentos e a oferecerem sua contribuição. Já os comunicativos podem aprender com os tímidos a refletir mais antes de falar.
Segunda convergência: os que são muito lógicos e racionais podem aprender com os emotivos a entenderem certas coisas próprias do coração que a mente é incapaz de definir. Já os emotivos podem aprender com os racionais a não se deixar guiar sempre pelas emoções em todos os assuntos. A terceira convergência: quem ama a vida rural pode ensinar ao cônjuge urbano a dar mais valor à natureza e à beleza da criação. E os que moram em centros urbanos podem ensinar os que amam a zona rural sobre a importância da tecnologia para a vida. Na estação do verão, o casamento se aprofunda em equilibrar as diferenças para o proveito mútuo. O casal para de discutir sobre quem tem razão e, em vez de querer ganhar uma briga, opta em ser feliz e viver em paz. O apóstolo Paulo escreveu sobre o amor em 1 Coríntios, capítulo 13. O amor não age na base do eu primeiro. O amor não perde as estribeiras. O amor não contabiliza os pecados dos outros. A primeira coisa que Paulo diz, e algumas dicas ele fornece nesse texto, é a seguinte: cultive o altruísmo. O texto diz que o amor não age na base do eu primeiro. Altruísmo é o ato de colocar os interesses do outro no mesmo nível que o nosso. Na estação do verão, o desafio é que um supra o outro, para não haver desigualdade. A esposa tem carências próprias que o marido precisa suprir. E o marido precisa de certa afirmação e respeito que a esposa tem que dar. Paulo diz aos casados duas coisas: que o marido ame a sua mulher e que a mulher respeite o seu marido. A esposa precisa de ternura, afeto, carinho, toque, palavras de amor. Ela espera sentir que é desejada pelo marido e que ele a valoriza por todas as suas qualidades. Quando a esposa não é suprida pelo marido, ele vai encontrar uma mulher irritada em casa. Já o marido precisa ser tratado com respeito pela mulher. Ele não quer ouvir agressões verbais, ser comparado a outros homens, nem ser tido como um funcionário que apenas executa tarefas. Nesse sentido, o amor trabalha sempre com prevenção de conflitos. O segredo é que cada um dê ao outro o que é necessário. A Bíblia diz que tudo que nós damos retorna para nós. Ninguém perde por amar e tratar bem. Perde por querer sempre ser o centro das atenções. A segunda dica: abandone a agressão verbal. O texto diz: o amor não perde as estribeiras. Tão importante quanto o amor no casamento é a comunicação adequada entre marido e mulher. Na medida em que o casal começa a trabalhar projetos coletivos para a família, ambos precisam negociar e entrar em acordo. É nesse momento que as discordâncias afloram, porque um acredita que o seu jeito e plano é o melhor que o outro. Conforme a dinâmica do casal, ele pode optar em ouvir e chegar a um consenso, ou discordar e tentar convencer o outro para a mudança de opinião. O que nós temos que entender é que sempre vamos diferir do marido ou da esposa em vários temas e assuntos. O problema não é a diferença, mas como tratamos a ideia do outro. Há casais que montam um verdadeiro campo de batalha quando vão tomar decisões. Querem prevalecer sobre o cônjuge e usam de tudo que for necessário para isso: tom de voz agressivo, ameaças, chantagem emocional e palavras impróprias. Há casais que estão passando pelo verão, mas apenas num aspecto: nos trovões e relâmpagos que antecedem a chuva. Agora, para que haja um clima mais saudável no seu casamento, deixe de lado as agressões e discussões que só objetivam convencer a outra parte a mudar. É melhor ouvir opiniões diferentes das suas para amadurecer e perceber que sempre há mais de um jeito de fazer as coisas. Quando o clima estiver ficando quente no diálogo, peça licença, vá dar uma caminhada, diga: depois conversamos sobre isso. Deixe a temperatura das emoções esfriar e nunca tome nenhuma decisão sob pressão emocional. A terceira dica: perdoe sempre. O texto diz que o amor não contabiliza os pecados dos outros. A pior atitude que um casal toma acontece quando ambos não se perdoam pelas eventuais ofensas cometidas. Porque quando nos recusamos a perdoar, estamos nos colocando como juízes da outra pessoa, atribuindo-lhe punição
e ausência de misericórdia. Há pessoas que têm uma forte predisposição em negligenciar ou negar seus erros. Elas sempre têm razão, sempre estão certas. São rápidas em anotar os deslizes de quem vive ao seu lado. Jesus nos ensina que nós precisamos abandonar o cinismo em dar nota 10 a nós e nota 0 para os outros. Para recuperar o verão no casamento, marido e mulher precisam cultivar a iniciativa em diminuir a gravidade do mal que enxergam no outro. Em geral, nós fazemos tempestade em copo d'água diante dos desvios alheios. Aumentamos a gravidade da situação, exageramos o quadro. O pecado do outro sempre será mais grave do que o meu. Aprenda que nenhum erro é mais ou menos grave. Nenhum pecado é mais danoso do que outro. Ninguém é mais santo nem menos pecador. Aceite o seu cônjuge. Leve as coisas no bom humor. Não se preocupe com pequenos aborrecimentos. Eles não precisam se transformar num terremoto. Jesus disse a Pedro que é preciso perdoar diariamente 70 vezes 7, o que dá um total de 490 vezes por dia. Se nós formos sinceros, veremos que nenhum de nós já atingiu esta cota para dizer que não vai perdoar. Certo casal procurou um rabino. Eles estavam enfrentando os primeiros problemas do casamento. E o rabino perguntou para eles qual era a dificuldade. E o marido disse: o problema é o seguinte, eu enrolo e ela aperta. O rabino pediu mais detalhes da situação. E o marido disse: o problema é que eu fui ensinado em casa, ainda criança, a sempre enrolar o tubo de pasta de dente até tirar a última gota. A minha mulher, no entanto, ela pega o tubo de pasta de dentes e aperta no meio. E assim não aproveita todo o conteúdo. E nós brigamos por causa disso. Nossas diferenças culturais de família têm causado problemas de separação, de rompimento entre nós. O rabino ouviu com atenção e disse para eles o seguinte: eu vou dar uma solução prática para os dois. A partir de hoje, vocês comprem 2 tubos de creme dental. Que ela continue apertando e que você continue enrolando. Deus te abençoe.